Muito boa noite, queridos ouvintes. Com oferecimento da ONG Pro Vida, aqui na Rádio 89.9, começamos com muita alegria o nosso programa Café com Fé, apresentado todas as quintas-feiras, das 18h45 até as 19h15, buscando levar a você, querido ouvinte, reflexões sobre a fé cristã, sobre a vida cristã, sempre usando como base a nossa Bíblia Sagrada. E o grande objetivo é fortalecer a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós somos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor. Está comigo essa noite meu grande amigo, reverendo Emerson Zilk. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, Alexandre. E saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, os nossos queridos ouvintes. E que todos possam ficar sintonizados, para acompanhar conosco a mensagem de hoje. E com certeza quero trazer a vocês também sempre um consolo do amor de Deus. Muito bem. Bom, a temática da nossa conversa de hoje é o Reino de Deus. Usando como base o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Eu vou ler para os nossos ouvintes que estão em casa uma parábola muito conhecida da nossa Bíblia, a parábola da semente e posteriormente a do grão de mostarda. Começa assim essa passagem. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninharem-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Isso Jesus, no caso, Bom, estamos tão acostumados a ter Jesus como objeto da nossa pregação e reflexão que esquecemos às vezes que ele não pregou a si mesmo, mas sim o reino de Deus. A vida inteira de Jesus foi dedicada ao serviço desse reino, que ele não define, pois é uma realidade dinâmica, mas descreve por comparações usando parábolas. E a parábola é um tipo de comparação, usando símbolos e imagens conhecidos na vida de quem escuta, e que os leva a tirar suas próprias conclusões, fato que acontece nessas passagens que acabamos de ler. Jesus faz comparações. Pastor, como podemos compreender melhor essa parábola de Jesus, esse ensinamento dele? Muito bem. Primeiramente, quando Jesus inicia a sua pregação, ele já deixa claro que o exemplo que ele vai usar é para ilustrar como é o reino de Deus. O reino de Deus se revela e se manifesta de maneira diferente daquela talvez em que nós pensaríamos. E principalmente no contexto da época em que as pessoas esperavam a vinda do Messias, mas que ele estabelecesse entre o mundo, ou no mundo, o seu reino. Por isso esperava-se um libertador político. No entanto, Jesus, em várias passagens, ele deixa claro de que o seu reino não é deste mundo. Foi isso que, por exemplo, Jesus disse em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Então, naquele momento em que Jesus fora
preso, fora detido para ser julgado e condenado pelos líderes judeus, ele afirmou que o seu reino não era deste mundo. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos em reino de Deus, nós podemos ter três entendimentos, né, diante de nós. Três situações diferentes. Nós podemos definir reino de Deus como o reino do seu poder, onde ele revela e manifesta o seu poder. E aí nós olhamos para o mundo, para a criação, para o universo, e vemos que o universo, o mundo, nós também somos criaturas e criação de Deus. Então Deus também reina sobre nós. Por mais que exista a maldade no mundo, que é consequência do pecado, e a Bíblia também nos diz que, infelizmente, o príncipe das trevas, ele também reina neste mundo, mas ele não é o soberano. Ou seja, Deus também impõe limites, né, à ação do mal. Por isso Deus também, quando falamos do reino de Deus, o mundo, o universo, o governo do mundo também está sob o domínio e a direção do nosso Deus. Entendemos isso como o seu reino do poder, né, onde Deus age, mantém, preserva a vida, o universo, enfim. Mas também nos referimos a uma outra situação, que nós chamamos e definimos como o reino da graça, né? Onde Deus revela o seu amor e a sua vontade de salvar a humanidade. E a humanidade ela já está salva em Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus anuncia aos seus discípulos de que o reino de Deus está próximo, exatamente ele anuncia este reino, o reino da graça. O reino em que Deus revela o seu amor e dá à humanidade a oportunidade de que ela possa ser salva por meio da obra redentora de Jesus. E se chama Reino da Graça porque exatamente Deus revela a sua imensa graça, o seu desejo profundo de salvar e libertar a humanidade da opressão do pecado, também do diabo e da morte, e dar a todos que nele creem, que nele confiam, a vida eterna, que seria então o reino da glória, né? O reino dos céus. Então nós temos essas três definições: o reino do poder, o reino da graça e o reino da glória, que é a vida eterna no céu. Neste reino onde Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, também disse que ele estaria retornando para junto do Pai a fim de preparar um lugar para cada um de nós. Então ele se refere a este reino onde Deus, em toda a sua glória e poder, também estão, né? E aonde ele quer então levar a todos nós, porque é um reino perfeito, é o reino eterno, é a vida eterna nos céus. Então é importante nós termos também diante de nós este entendimento, quando Jesus nos fala do reino de Deus, entendermos o que este reino todo abrange, o que todo ele significa. Mas por outro lado, então, no nosso texto que você leu para nós, para os nossos ouvintes também, Alexandre, Jesus ele faz um comparativo. Então, como ele compara o reino de Deus? Primeiramente, ele o compara a uma semente, né? Então é o que o texto nos apresenta. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então, obviamente que a terra, né, são os nossos corações, é a humanidade, é o mundo, né? A semente, obviamente, é a palavra de Deus. E quando falamos em palavra, e também falamos em semente, nós estamos falando de algo que pode ser percebido. Então, embora o reino de Deus se apresente a nós de maneira invisível por causa da ação do Espírito Santo, e o próprio Deus também nos é invisível, né? Nós não o podemos ver, mas por outro lado o reino de Deus se revela por sinais visíveis que o identificam, que o revelam, que o demonstram. E um desses sinais visíveis é a palavra de Deus. Essa palavra que é pregada, que é anunciada, que é proclamada, que está na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então Deus, quando fala da semente que é lançada, ele está se referindo à sua palavra. E a terra que vai receber esta semente é o coração das pessoas, né? E quem prepara a terra, quem lança a semente, quem é o agricultor? O próprio Deus é o agricultor. Embora ele também se utiliza de servos, né, para lançarem a semente. Ele, sendo o proprietário, pode também
arrendar, no sentido de um proprietário de terra que arrenda a sua terra para que outros plantem ou contrata empregados para que outros o façam, assim Deus também convoca a nós, cristãos, seus filhos, pessoas que nele creem, que conhecem a sua palavra, né, que são os seus discípulos, para que anunciem a palavra e assim espalhem a boa semente do Evangelho. Mas o interessante é que Jesus explica nessa parábola como a semente germina, né? Ou seja, como a palavra de Deus ou o próprio Deus age por meio desta palavra. A semente, quando é lançada na terra, ela se transforma, né? No que uma semente se transforma? Ela se transforma na planta, né? Na planta que vai crescer e vai produzir os frutos. Nesse sentido, então, a palavra de Deus, quando é lançada no coração das pessoas, ela também o propósito dela é transformar a vida das pessoas. De que maneira? Então Jesus explica, assim como o semeador apenas tem a função de preparar a terra e lançar a semente, mas ele não participa do processo da germinação. Assim também Deus quer dizer que, por mais que nós falemos de Jesus, testemunhamos o Evangelho, pregamos a palavra, e essa palavra venha ao coração das pessoas, mas quem vai fazer com que esta palavra germine no coração das pessoas e assim transforme as suas vidas e principalmente as convença da verdade e da salvação, será o Espírito Santo. Ou seja, nós não participamos desse processo da conversão, do convencimento da palavra. Isto é uma ação sobrenatural, isto é uma ação divina, uma ação de Deus, onde Deus é o ativo, né? E nós seríamos apenas passivos em todo esse processo. E assim, à medida que essa palavra então vai crescendo e germinando no coração das pessoas e as transformando, ela vai se revelando através dos frutos, que a Bíblia também chama de frutos do Espírito, né? E esses frutos do Espírito, quais são? Primeiramente lembrando, o amor verdadeiro, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, a bondade, né? A lealdade, a fidelidade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? Estes são os principais frutos que são revelados, que surgem desta palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. E estes frutos também identificam aonde está o reino de Deus, né? Então, por mais que este reino de Deus seja um reino, como disse Jesus, invisível, né? Porque ele é guiado, porque ele é conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele se revela, ele se mostra através dos sinais, né, a palavra, os sacramentos, mas também através dos frutos, que as pessoas que recebem a semente, e essa semente que germina e transforma suas vidas e seus corações, esses frutos se revelam. Muito bem. É interessante também que, quando o senhor falava sobre a questão de germinar, lembrou um pouco da passagem de 1 Coríntios 3, 6, onde Paulo diz, né? Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que faz crescer, né? E assim acredito que é com as sementes que são lançadas, né, pastor? Exatamente, o apóstolo Paulo compreendeu isso, claro, também guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas exatamente isso que Paulo diz. Ele plantou, Apolo regou, quer dizer, deu continuidade ao ensino, à pregação da palavra, porque se tornou pastor em Corinto depois, né? Mas quem fez todo o processo germinar, ou seja, trazer os seus frutos, os seus resultados, foi Deus, Deus Espírito Santo. Então Deus é o principal agente que transforma e está ativo em todo esse processo. Nós somos apenas cooperadores, no sentido de instrumentos, mensageiros, testemunhas do amor de Deus. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Em seguida voltamos conversando um pouco mais sobre a nossa passagem de hoje. Retornamos agora com o nosso programa Café com Fé. Hoje estamos falando sobre o texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34. Primeiro falamos, né, sobre a parábola da semente, e agora falamos sobre a sequência, a parábola do grão de mostarda. E pastor, eu lhe pergunto, por que o grão de mostarda, o que Jesus quer dizer com essa comparação, e por que Jesus também
falava por comparações, por parábolas? O que ele pretendia com isso? Sim, muito bem. Talvez começamos pela primeira, né? Pela segunda pergunta, para responder primeiramente, porque Jesus utilizava-se de parábolas. As parábolas são ilustrações, são exemplos, né? E os exemplos, quando são dados, ou seja, um exemplo é dado, as pessoas vão refletir sobre isso. Então, o objetivo das parábolas, das ilustrações que Jesus usava, exatamente elas têm esse objetivo de levar as pessoas a uma profunda reflexão e uma reflexão constante das situações. E a parábola, ela permite mais do que um entendimento apenas, né? Ou seja, você vai pensando cada vez mais sobre isso. O que realmente isso quer dizer, como isso se aplica na minha vida e assim por diante. Então, Jesus se utilizava dessa metodologia, né, usando as parábolas, as ilustrações, exatamente porque ele tinha como propósito que as pessoas ficassem refletindo, pensando sobre os exemplos que ele deu, e assim pudessem compreender como funciona o reino de Deus, né? E como o reino de Deus é algo que também não está assim, não podemos defini-lo com palavras nossas, humanas, então você sempre vai usar ilustrações, né? Foi também nesse sentido que Jesus, ao falar do reino de Deus, sempre usava exemplos para que as pessoas pudessem entender mais ou menos como o reino de Deus funciona. E o grão de mostarda, segundo a época, né, nós entendemos assim, o texto realmente, Jesus assim nos diz, a menor de todas as sementes. Talvez hoje já descobrimos que existem sementes até menores do que o grão de mostarda. Mas isso não muda nada o sentido daquilo que Jesus se utilizou do conhecimento da época, né, para que as pessoas pudessem entender como o reino de Deus funciona. Ou seja, a menor de todas as sementes conhecidas até então, quando plantada, quando semeada, enterrada na terra, né, cresce de tal forma que os seus galhos servem de abrigo para os pássaros, para as aves. Há um sentido muito profundo nesta parábola, neste ensino de Jesus, né? Primeiramente que o reino de Deus, ele começa assim, ele começa pequeno na vida das pessoas. Jesus disse que para entrarmos no reino de Deus e conhecermos também o reino de Deus, primeiramente a gente precisa nascer de novo, né? Lembremos daquilo que Jesus disse a Nicodemos, quando Nicodemos queria compreender as coisas de Deus. Jesus lhe disse: Nicodemos, eu te digo uma verdade. Para entender e conhecer e entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, todo aquele que nasce pequeno, né? Ninguém nasce grande. Então, o próprio sentido da palavra nascimento exatamente nos coloca de que quando se nasce, né, uma criança vem ao mundo, ao mesmo tempo ela começa tão sensível, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, né? E assim também são as pessoas convertidas. A conversão ela é um novo nascimento, é algo que inicia, que começa pequeno, onde nós somos despertados pela mensagem do amor de Deus, pelo Evangelho que toca os nossos corações, mas ao mesmo tempo o nosso desejo é conhecer mais e melhor o amor de Deus, nos aprofundarmos no amor de Deus e no conhecimento, na amplitude deste reino de Deus que nos é permitido conhecer através da Escritura, que será possível mediante o estudo, né? Mediante o ouvir da palavra, onde Deus então vai aumentando o nosso conhecimento e assim fortalecendo a nossa fé, e aí nós vamos crescendo no conhecimento, crescendo na fé, crescendo na vida cristã, e ao mesmo tempo estendendo isto para outros. Então, em dois sentidos, né? No crescimento pessoal de cada um, mas também no crescimento do reino de Deus, no sentido de que ele vai se ampliando à medida que novos convertidos vão surgindo, né? Novas pessoas vão renascendo dentro deste reino, mediante a pregação da palavra, mediante o batismo, e fortalecendo a sua fé mediante também a Santa Ceia, que nós entendemos que são os meios da graça, os meios pelos quais Deus opera, fortalece a fé das pessoas, né? Entendemos como meios da graça a palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia. Muito bem. Tem uma frase que eu li aqui que eu acho que fecha bastante, né? Que nós devemos confiar no poder transformador da semente.
plantar e regar para que Deus possa ter a colheita, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, pastor? Exatamente. Toda semente, quando é plantada, o objetivo é colher os seus frutos. Então, toda vez que Deus nos dá uma possibilidade de uma nova vida, Ele quer que essa vida transformada realmente faça a diferença, né? Opere frutos. E isso sempre é muito importante para que cada cristão reflita sobre isso, cada pessoa que se considera cristão, né? Porque muitas vezes as pessoas se consideram cristãs, mas os seus frutos não demonstram a sua fé, o seu cristianismo. Então, nesse sentido que essa reflexão também é muito importante, porque o verdadeiro cristão é aquele cujos seus frutos são agradáveis a Deus, né? E que na leitura do versículo 29 nós ouvimos assim que quando o fruto está maduro, ele vai ser colhido, né? Então Deus fala de uma colheita, e ao falar da colheita, Ele está falando do momento final da nossa vida, onde então esse fruto vai ter o seu destino, né? Se ele for um fruto bom, que se realmente é um fruto do Espírito Santo, ele vai ser levado ao celeiro. Agora, se ele é um fruto ruim, né? Onde, por exemplo, assim, a ação do Espírito Santo você impediu a ação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, você rejeitou isso, e seus frutos são maus, você vai ser queimado, né? Que é alusão ao inferno, à condenação. Então Jesus deixa bem claro nesse sentido assim. Então não é pelos frutos que vamos ser salvos, mas os frutos sempre vão demonstrar a nossa fé. Se temos fé ou não temos, se cremos ou não cremos, se somos ou não somos de Deus e do reino de Deus. Com certeza. É fantástico como essas parábolas conseguem explicar bem o sentido do que Jesus realmente queria transmitir, né? E como o pastor disse, acho que sempre fica o lembrete, né? Que devemos ajudar como semeadores nessa... 19h15. Devemos ajudar como semeadores nessa questão. Deus quer que ajudemos Ele nessa nobre missão para que Ele também possa fazer germinar essas sementes que plantamos, né? Exatamente. O que Deus quer é que a semente seja lançada, né? Se a semente for lançada, a possibilidade dela produzir frutos é muito grande. Mas se a semente não for lançada, como poderá produzir frutos, né? Por isso o apóstolo Paulo, numa das suas palavras, diz assim: como crerão se não há quem pregue? Né? Então a pregação, o testemunho da palavra de Deus é importante, porque é através desse testemunho, do lançar da semente, que Deus vai agir na vida das pessoas. Com certeza. E fica também aquela ideia, né? Que cada um de nós, cada cristão é um apóstolo de Jesus. Cada um de nós pode levar a mensagem do Cristo para todos. Muitas vezes as pessoas têm a ideia errônea, não, isso é função somente do pastor ou do membro, de alguns membros do clero. Não, isso é missão de cada cristão. Cada um que conhece a palavra, que sabe como ela transforma a sua vida, deve levar isso adiante. Se é uma notícia tão boa, que faz tão bem para minha vida, por que eu vou guardar só para mim uma boa nova tão maravilhosa, né? Por que não compartilhar com amigos, com vizinhos? Se eu guardar a mensagem só para mim, isso já é um ato de egoísmo. Isso Exato. Já não é um fruto bom, é um fruto ruim, né? Exatamente. Porque o egoísmo sempre ainda é um fruto do nosso coração pecaminoso. Nós temos que produzir os frutos do coração de Deus, do amor de Deus, do Espírito Santo, né, que age em nossa vida e em nosso coração. Se fazemos parte do reino de Deus. Perfeito. Então, vamos semear, né? Isso é importante. Pastor, queres comentar um pouco sobre os cultos desse final de semana, as atividades? Sim, primeiramente, sempre manifestando a nossa alegria em poder utilizar este meio de comunicação, né, e levar assim também aos nossos ouvintes de Igrejinha e das regiões próximas que sintonizam 89.9, nossa rádio comunitária, para também poderem ouvir a palavra de Deus. E para esse final de semana, então, as nossas programações são as seguintes. Nós temos os departamentos da comunidade que se reúnem durante a semana. Ontem à noite tivemos as servas, hoje temos ensaio do coral e amanhã à noite temos o encontro dos leigos, né, os homens, que também tem um grupo de estudo bíblico e de outras atividades que eles realizam, e todos são bem-vindos. Nós temos muitos visitantes que participam conosco. E no sábado de manhã nós temos a instrução para os adolescentes, né, que se inscrevem e são inscritos ali, então fazem conosco durante 2 anos e pouco, quase 3 anos ali, a sua instrução para fazer a confirmação da sua fé. E
todo sábado à noite o nosso culto, ali na sede, na Congregação Redentor, sempre às 19 horas. E no domingo nós teremos às 8h30 o culto lá na Rei Jesus, né, que fica lá no bairro Viaduto, a nossa congregação. E nós temos também um grupo de casais, né, um departamento chamado Grupo de Casais da congregação. E nesse final de semana estará acontecendo o seu retiro. Então nós vamos estar lá em Ivoti, num hotel, onde os casais estarão reunidos. E para quê? Qual o propósito desse encontro, desse retiro? Exatamente nós estudarmos a palavra de Deus, né? O que Deus tem a dizer também para nós como casais, como marido, como esposa. Teremos então o professor Assir Hyman, que será o nosso palestrante, ele é professor do seminário. Teremos culto, teremos atividades voltadas ali para com os participantes. Então isso acontece neste final de semana, sábado e domingo. Domingo à tarde a gente retorna. Estão aí umas belas oportunidades de estudar a palavra, né, pastor? Com certeza. Fortalecer a nossa fé. Muito bem, nós ficamos por aqui, desejando um abençoado final de semana a todos os nossos ouvintes. E estaremos novamente aqui na próxima quinta-feira, às 18h45, no Café com Fé. Um grande abraço.